Então, senhores, segunda parte de propriedade coligativa, você viu a influência da pressão de vapor na temperatura de ebulição. Agora você vai trabalhar a ebullioscopia, que é o efeito do soluto sobre esse solvente. Lembrando que esse soluto não pode ser volátil e depende da concentração, não depende da qualidade. É bem facinho isso, tá, Binho? Vamos lá então. O que é o efeito ebullioscópico? É o efeito do soluto não volátil sobre esse solvente na temperatura de ebulição. Perfeito? É muito simples isso. Claro que você já viu lá a brincadeira de ser volátil ou não volátil, ter maior pressão de vapor ou menor pressão de vapor, temperatura de ebulição e assim por diante. Agora sim o efeito por si. Vamos lá então, senhores. O efeito ebullioscópico é a elevação da temperatura de ebulição de um líquido ocasionado pela dissolução de um soluto não volátil. Então, senhores, quando você dissolve, dissolução não é dissociar, tem que tomar cuidado, tá? Quando você dissolve esse soluto no solvente, é óbvio que vai dificultar a vida desse solvente. Quando você dificulta a vida do solvente, aumenta a temperatura de ebulição dele. Por quê, Binho? Se você pegar o solvente puro, ele tem uma determinada temperatura de ebulição. Quando você jogar um soluto não volátil, vai dificultar e vai aumentar essa temperatura de ebulição. Não é tão difícil ver isso, né, senhores? Perfeito? Só que, Binho, aí é que tá. Você vai ter que associar agora todos os efeitos coligativos pela lei de Raoult. O que significa isso, Binho? Lei de Raoult é a influência física do solvente, só que diretamente proporcional ao solvente. Então diz o seguinte, você tem uma variação de temperatura, claro que sim, porque eu tinha o solvente puro com uma temperatura X. Quando eu jogar um soluto não volátil, vai ter uma temperatura Y, diferente do inicial. Então, existe uma variação. E essa variação de temperatura de ebulição, quando você adiciona esse soluto não volátil, que é o efeito coligativo, que é a ebullioscopia, vai ser diretamente proporcional à molalidade. Como você não pode colocar uma diretamente proporcional e tudo no mundo é equilíbrio, por isso essa equação, você vai colocar uma constante ebuliométrica. Essa aqui você não precisa calcular. Essa é te fornecida no vestibular. Então vamos de novo, fica aí que vai ter exercício e você vai entender o que eu estou falando. Essa parte que eu coloquei, para você calcular o efeito da temperatura de ebulição a partir da lei de Raoult. Perfeito? Só que o seguinte, de novo, é uma equação, senhores. Para eu poder calcular isso, eu preciso colocar uma constante ebuliométrica, diferente da constante tonométrica que você calcula. Vamos lá, Binho. Então você tem o seguinte, quando você tem um solvente puro, água, 100 graus Celsius. Se você jogar o soluto no volátil, é óbvio que vai dificultar a vida desse solvente. A temperatura de ebulição vai ser maior. De boa, senhores? Eu acredito que sim, não tem muita dificuldade, tá? Vamos lá então, Binho. O exercício de efeito ebullioscópico que eu te falei, só que agora usando as leis de Raoult. O propanotriol presente em alimentos industrializados é também usado como umectante, solvente e amaciante, utilizando-se a constante ebullioscópica. Eu te falei, ó, tem a constante ebuliométrica aí, ou ebullioscópica, 0,512 graus Celsius quilograma por mol. É bem tranquilo, a constante foi fornecida. É correto afirmar que o ponto de ebulição de 18,4 gramas de propanotriol, que é o teu soluto, é a massa do soluto, você vai usar para a molalidade, você vai lembrar agora como é que calcula a molalidade, dissolvidos em 500 gramas de água aproximadamente, que é o teu solvente. Então, a relação em cima do solvente. Vamos lá então, Binho. Eu quero calcular a temperatura. Se eu quero calcular a temperatura depois que eu jogo esse propanotriol, eu preciso usar a lei de Raoult, que diz o quê? A variação de temperatura é igual a uma constante ebuliométrica vezes a molalidade desse solvente. Perfeito? Vamos lá então, Binho. Você tem o propanotriol, massa molar dele você vai ter que calcular, não foi te fornecido, então você sabe calcular isso, que é 92 gramas por mol, e a massa desse propanotriol, perfeito? Que é 18,4, é a massa do soluto. Vamos lá então, Binho. Constante ebuliométrica foi te fornecido. Essa constante ebuliométrica agora você vai jogar na fórmula. ΔT, que é a variação. Eu tinha o solvente puro, agora eu tenho o soluto. Ok? Então vai ter uma variação. Constante ebuliométrica, que você está vendo, vezes a molalidade. Vamos lá então, Binho. Se você quer saber como é que calcula a molalidade, que é o W, que é esse W aqui, ó, vai ser o número de mol do soluto dividido pela massa do solvente em quilograma. Pela massa do solvente em quilograma. Por isso que a constante está em quilograma, senhores. Consegue entender isso? Essa é a definição de concentração molar. Quando eu dei cálculo de concentração para vocês, eu falei que em cálculo de concentração não é tão importante. Mas quando você entrava em propriedade coligativa é de extrema importância. Então tem a variação, a constante ebuliométrica, número de mol do soluto, você consegue calcular, e massa do solvente em quilograma. Vamos com calma cada um deles. A constante você tem, está fornecido. A massa do soluto, 18,4. A massa molar é 92 gramas por mol. É só você substituir aqui. Perfeito? Por quê, Binho? O número de mol é a massa pela massa molar.
É a massa pela massa molar. É muita fórmula, gente. Dá para resolver para aqui de 3, Binho? Dá. A gente está fazendo com eficiência, otimizando o tempo. Qualquer coisa você me procura que eu te ajudo, não tem problema nenhum, tá? Então você tem massa do soluto pela massa molar. Vezes a constante boliométrica, eu já falei para vocês, dividido pela massa do solvente em quilograma. Massa do solvente em quilograma, se eu não me engano, está 500 gramas. Está aqui, ó. Perfeito, 500 gramas. Dividido por 1000 dá 0,5 kg. Ok? Vamos lá então, Binho, vamos lá. Então você tem todos os dados agora. A constante boliométrica foi te fornecida, a massa do soluto, a massa molar desse soluto e a massa do solvente em quilograma que você dividiu por 1000 dá 0,5. Perfeito? Então você vai calcular isso com cuidado, vai dar aproximadamente 20 graus Celsius, foi o que aumentou. Você tinha 100 graus Celsius. Aí você vai ter que lembrar um pouquinho, tá? A água pura ao nível do mar é 100 graus Celsius. Isso você vai ter que lembrar. Você vai ter que lembrar, você vai ter que usar lógico. Seu concorrente não sabe, mas você sabe. Só que se você somar mais 20, porque você adicionou um soluto não volátil, essa temperatura de ebulição aumentou. Sim, senhores. O que é boliometria ou bilioscopia? É quando você joga o soluto não volátil, o efeito é aumentar a temperatura de ebulição. Faz sentido você estar calculando isso? Eu tinha 100, foi para 120. Foi de boa, senhores? Acredito que sim. Então a resposta correta que você tem, por favor, é a letra B. Viu como não foi tão difícil? Então, amigo, já que a gente falou de efeito ebuliométrico, então, meu amigo, você vai ter agora o efeito criométrico ou crioscópico. É só lembrar de ponto de congelamento. Cara, eu vou te mostrar o básico para você entender, tá? Como assim, Binho? O objetivo aqui, para você entender, é dificultar o solvente. Dificultar o solvente. Pensa num sólido, o gelo, por exemplo. Perfeito? Fica muito mais fácil. Quando você joga sal, você está dissolvendo esse sal ou esse açúcar, você está dissolvendo ele e está dissolvendo, você concorda comigo, vai ter uma pequena transferência de calor, do maior para o menor, do maior para o menor. Do maior, que é o sal ou o açúcar, e o gelo está numa temperatura ou sólido menor que esses dois componentes, esses dois solutos não voláteis. E aí, peraí, com calma. Quando você jogar um sal ou um açúcar, você vai começar a derreter. Só que o objetivo não é derreter, você quer deixar sólido. Ele quer ficar sólido. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir mais a temperatura do meio e a temperatura de fusão desse sólido. Então a temperatura desse sólido de fusão vai ser menor. Vai ser menor por quê, Binho? Porque você está dificultando a vida dele. Não quer derreter, você quer deixar sólido. Então, para deixar ele sólido, para você colocar na geladeira, você tem que diminuir mais a temperatura ainda para deixar ele sólido, senão ele se torna líquido. Então, senhores, é muito fácil. Eu tenho gelo a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Quando eu jogar um soluto não volátil, você vai ter essa transferência de calor, ele vai começar a derreter, mas você quer deixar sólido. Para você colocar na geladeira, bem fácil. Quero colocar na geladeira, a temperatura que você vai ter que colocar tem que ser abaixo, porque a temperatura de congelamento dele vai ser menor. Então, bem, vamos lá. O efeito criométrico ou crioscópico é o abaixamento da temperatura de congelação desse líquido. Então, vamos parar um pouquinho. Quando eu falo pressão de vapor, você diminui a pressão de vapor. Quando eu falo temperatura de ebulição, você aumenta. Quando eu falo criometria, você diminui a temperatura de congelamento. Então, um diminui, o outro aumenta, o outro diminui. Sacou a ideia, senhores? E aqui também tem a lei de Raul. Só que antes de eu falar de a lei de Raul, aonde que eu uso o efeito criométrico, bem? E é cobrado muito em vestibular. Respira. Você está fazendo uma festinha, você não pode agora porque você está num momento meio atípico, você não pode reunir seus amigos, a não ser que você use máscara e todos os cuidados possíveis. Mas, quando você compra um monte de latinha e está aquecida, está um pouquinho quente, latinha de refrigerante ou bebida que você gosta, aí você coloca em uma bacia cheia de gelo. Só que esse gelo está em cubo. Esse gelo, ele está em cubo. Quando você jogar essa latinha e jogar sal, vai ter o efeito criométrico. Como você não vai estar numa temperatura inferior para esse gelo ficar sólido, ele vai começar a derreter. Você está jogando literalmente o sal que está dificultando a vida desse sólido ficar sólido. Ele começa a transformar em líquido. Só que aí você vai ter uma fusão. Fusão é temperatura constante. A temperatura da água continua a mesma, só que agora se transformou em líquido. Aí quando você joga a sua latinha e você tem aquela água líquida e muito gelada, aí você tem um efeito termodinâmico. Do maior para o menor, isso é termodinâmica, é equilíbrio. A latinha perde calor para o meio, ela fica gelada e a água fica aquecida, até você atingir o equilíbrio termodinâmico. Isso é um efeito criométrico. Ah, bem, mas já ouvi falar sobre o álcool. O álcool é volátil. Mas aí é que está, senhores.
O álcool, ele absorve muita energia do meio. Ele evapora muito fácil, então ele absorve energia do meio. Se ele absorve energia do meio, de novo, transferência de calor termodinâmico. A latinha está quente, o álcool está como se estivesse frio. Vai receber esse calor, vai evaporar com mais facilidade. Então, senhores, o objetivo aí de você fazer isso em casa é retirar calor da latinha, ela ficar gelada mais fácil. O efeito criométrico é o sal. Perfeito, Abim, mas eu posso jogar açúcar? Pode, mas o efeito melhor é no sal, aí é para uma próxima aula, tá? Mas a lei de Raoult, Binho, eu falei, todas elas vão ser usadas. Você percebeu que é calculado, tá? Binho, quando você tem a lei de Raoult, diferença de temperatura de congelação ou congelamento, vai ser diretamente proporcional à molaridade. Todas elas são diretamente proporcionais à molaridade. Todas elas. Então você vai ter ΔTc igual a uma constante criométrica fornecida para ti, vezes a molaridade desse solvente. Perfeito? A molaridade dessa solução inteira, mas em relação ao solvente. Tudo em relação ao solvente. Foi difícil, senhores? Não. Então o efeito crioscópico ou criométrico tem uma questão, Binho? Tem. Em festas e churrascos em família, é costume usar geleiras de isopor para resfriar bebidas enlatadas ou engarrafadas. Foi a nossa conversa agora. Para gelar eficientemente, muitas pessoas costumam adicionar sal ou álcool. Eu acabei de falar dos dois. A mistura de gelo e água, ela vai diminuir a temperatura de fusão do solvente. Não vai diminuir a temperatura do gelo. Vai diminuir a temperatura que ele funde, que ele muda de fase, senhores. Que muda de fase. A melhor eficiência mencionada se deve ao fato que a presença de sal ou álcool, vamos lá, ele faz abaixar a temperatura de fusão. A temperatura de fusão desse sistema, perfeito? Desse solvente puro. Esse é o efeito criométrico ou crioscópico. Foi tranquilo, senhores? Eu acho que não foi difícil, né? Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Agora, meu amigo, você vai descansar um pouquinho, porque depois tem a próxima aula. Eu fui.